Bom, vamos começar aqui então Vamos nosso lá. bate-papo aqui, Posso embora. oficialmente, né? Começando o nosso bate-papo. Obrigado aí pela presença, Lícia, Jota, Severina, obrigado aí pela presença também, aceitar esse bate-papo. Novamente, a intenção desse bate-papo, a gente quer que cada vez mais assim, os alunos sejam protagonistas, isso é que o ensino, ele pede isso, né? Cada vez mais. E a gente conhecer um pouco, em alguns momentos, né, em alguns encontros, a gente poder trazer alguns alunos de diferentes locais do país, para que a gente entenda como está o audiovisual, como está não só os efeitos especiais, mas o audiovisual, o cinema, produzido pelos alunos aí nesses diversos locais. Então, isso julgo eu, que eu vou estar aprendendo aqui hoje com o Severino, julgo que todos que vão assistir agora e vão assistir depois também vão estar aprendendo com o Severino, vão entender o que acontece na sua região, o pensamento de alguém que é um produtor aí, né, audiovisual, Severino Ramos da Silva, né, produtor cultural pernambucano do segmento audiovisual. Então a gente vai bater um papo aqui, né? Então esse papo ele pode ser a qualquer momento aí, vocês que estão presentes, ser interrompido para perguntar mesmo para o Severino, tá? Estamos muito curiosos aqui, Severino, para saber o que você fez, como é o seu mercado, o que você sente falta, mas vamos passo a passo, tá? Eu vou Uhum. começar com algumas perguntas. Eu já sei que você se comunica muito bem, Severino, então eu não tenho medo disso, você se comunica muito bem. Então eu queria saber como surgiu aí, né, o audiovisual do Severino. Então, na verdade, o audiovisual, ele surge quando eu tenho 10 anos de idade, 9 anos de idade, porque eu morava de lado do cinema, de sempre, da Estadia do Cabo. Então, aí eu fui, ah, quando criança, né, eu vendia amendoim na frente do cinema, eu fazia a faxina do cinema. E também, né, e também fui, eu roubava, assim, eu dizia que roubava, mas era os pedaços que quando a fita quebrava, então eles cortavam e botavam no lixo os pedaços de filmes, e eu pegava esses pedaços, emendava com, com esmalte e projetava para os meus amigos ali uma caixinha uma lâmpada com água e uma lanterna e aí eu projetava e ia passando. E ali eu já cobrava ali que a gente chamava na época de confeito, que aqui em São Paulo é bala, bombom, uma pipoca, já cobrava isso. Mas aí depois eu trabalhei projetando filme também, assim, minha vida foi, até os 18 anos, ela foi muito ligada ao cinema. Por isso que eu digo assim, a referência do cinema para mim é o cinema no todo, né? Porque eu me lembro que o primeiro filme que eu projetei foi A Noviça Rebelde, sozinho. O projetista deixou eu fazer a projeção e daí eu passei um bom tempo afastado, foi quando eu fui para São Paulo, morar em São Paulo. Eu passei um tempo afastado e depois eu voltei como serigrafista e botei uma, uma pequena oficina, né? Fabricava camisa de rock, essas coisas todas. Mas aí, quando um amigo meu, né? Eu já trabalhava com arte, com desenho, e eu fiz uma arte para uma banda daqui que chama Nação Corrompida, uma banda de hardcore. Eu fiz a arte do primeiro disco deles, e foi quando o Davi me mostrou a primeira versão do Adobe Premiere. Ele mostrou para mim, ele disse, isso aqui a turma faz cinema com isso. Aí eu disse, o quê? Aí eu fiquei, pô, massa. Aí eu peguei, ele me deu ali, eu instalei no meu computador. Com a semana eu vendi, foi tudo que eu tinha de estamparia, tudo, e disse, agora eu vou trabalhar com cinema. Então aí começou a minha jornada do cinema, né? Sempre empreendedor, Então, né? Pelo jeito. Sempre empreendendo, né? isso, exatamente. Aí eu disse, não, agora eu vou trabalhar com cinema. Aí aquilo ali foi que resgatou aquilo que estava latente dentro de mim, o cinema, né? Então daí eu comecei a fazer, como sempre, né? O social, aniversário de um ano, casamento, coisa e tal. E aí a gente foi desenvolvendo. E quando foi em 2002, eu comecei a fazer o meu primeiro documentário,
que foi Maranguape para o Mundo, e isso pegou aqui de uma forma, e eu fiz o Rua da Feira e fiz Maranguape X com Pesa. Em 2002 não existia ainda a faculdade de cinema em Pernambuco, né, na Federal. Ela só vem a acontecer em 2009. Mas eu já tinha produzido o Feira, que quando começou o movimento do YouTube e tal, ele atingiu quase 30 mil visualizações. Aí foi quando o pessoal eu coloquei a trilha sonora de Erasto Vasconcelos, que é irmão de Naná Vasconcelos, que Erasto era meu amigo. Não sei se vocês conhecem, já ouvi falar, percussionista muito famoso aqui de Pernambuco, e também o Erasto. Então eu botei a música de Erasto, né, que é Maranguape, Maranguape, e a banda Ed também tinha gravado. Então eu coloquei Maranguape X com Pesa, né? Versus com Pesa. Com a voz de Erasto, e coloquei o Rua da Feira com a voz da banda Ed. Aí, quando o vídeo estava bombando, inclusive eu coloquei aí, esse vídeo, aí o produtor da banda Ed entrou em questão, eu peguei e tirei de mídia. Mas hoje ele era para estar com bastante visualizações. Então, assim, eu trouxe aí a Rua da Feira, né, que foi o primeiro ponto comercial daqui de Maranguape, né, que Maranguape 1 é uma vila projetada. Então, eu fui ali atrás do primeiro comerciante, fui atrás de como foi que surgiu a Rua da Feira e tal. E depois eu fiz Maranguape X com Pesa, no mesmo ano, que era uma questão que não existia contas de água individualizada, né, em blocos residenciais. Na América Latina não existia. E só existia na Espanha. Aí Maranguapium, seu Heraldo Leite, né, que ele briga por isso, ele e seu Gaspar, e isso aí envolve até senador, deputado. Então eu trago essa história de Maranguape, que realmente foi, que também a gente precisa investigar, né, para ver realmente para buscar onde está a verdade, né, para se poder trazer isso ao público. E realmente, assim, tudo que eles falavam era verdade. E Maranguape, aqui, Maranguape foi o primeiro bairro da América Latina a ter as contas de águas individualizadas. Porque a briga era o seguinte, a briga naquela época, como aqui o bairro era um bairro de funcionário público e as pessoas saíam para trabalhar, e tinha pessoas que, na época, né, a dificuldade, né, que a dificuldade sempre existiu, não é de agora, sempre existiu, e as pessoas lavavam roupas de ganho aqui, é um costume muito aqui em Pernambuco, antigamente, que as pessoas, para aumentar a renda, aí lavava a roupa de ganho, então as contas vinham cara, então a briga começou aí. Então, aí Maranguape foi o conjunto de bloco de residencial da América Latina, a primeira da América Latina a terem as contas de águas individualizadas. Então, com esses dois filmes, assim, eu me tornei o cineasta do bairro, né? E na época Bairro, não você existia. estava comentando, né, que você tem um olhar para essa questão do bairro que está próximo de você, que você Uhum, gosta de transformar isso em história, né? uhum. Isso foi Exatamente. natural para você? É um processo natural para você, isso? É um processo natural, é um processo natural. E o interessante é que a reunificação da Rua da Feira, é que eles reunificavam que a rua antigamente era toda, assim, era uma nojeira, né, de barro, sabe, não tinha saneamento, nada. E depois desse filme, 14 anos depois desse filme, de tanto o filme foi exibido, então houve um vereador que brigou e fez o calçamento da Rua da Feira, que hoje a Rua da Feira foi asfaltada, e quando foi no dia da inauguração, eles queriam exibir, né, o vereador, né, queria exibir, mas eu disse, não, assim, o meu trabalho não tem nenhum Não vínculo tem partido, político, né? Não tem partido, não né? tem partido, é do povo. Então, aí, essa pena que eu tirei esse...
Mas através desse filme aí, Rua da Feira, na época eu nem fazia faculdade, mas eu não existia faculdade de cinema, aí eu fui para falar sobre o filme em universidade de jornalismo e tal. Então, assim, eu tenho aquela coisa assim de produzir muito aquilo que eu vejo, assim, aquilo que me incomoda, né? Tipo, também tem, assim, eu sou muito de, tá acontecendo um movimento ali, eu vou, basta a violência, foi um crime que aconteceu aqui de uma pessoa que estava cortando o cabelo e houve esse crime, então a turma começou a movimentação, eu peguei a câmera, estou ali, sabe, câmera, assim, cinema de urgência, estou ali, e eu filmei tudo direitinho, montei, então, quer dizer assim, eu tenho muito isso, sabe, apesar de ter, assim, uma visão, eu gosto muito de ficção, mas, assim, o meu processo de, de produzir, assim, a, a pegada, assim, é mesmo, assim, o cinema de rua mesmo, assim, comunidade, trazer essas questões. E Mixang, ele tem isso, Mixang, eu trago essa questão dos olhares, né, dos olhares indecisos, os olhares mesmo sofrido, mas há uma esperança, sabe? Então, assim, Mixang tem isso, eu trago o olhar das pessoas do quilombo, trago o olhar das pessoas jovens que estão ali e não sabem o que vai ser, o que vai querer ser na vida, o que vai. Então, Mix Sang ele tem muito isso. Então, assim, meus filmes ele é bem nessa pegada. Vou passar um trecho aí do Mixang depois. Mixang, né? Perdão. Uhum. É, cara, e assim, você falou da faculdade, né? Como você foi fazer faculdade? E como é que foi esse processo de fazer uma faculdade de cinema? Como é que é a faculdade de cinema aí na sua região? Cara, eu tive o privilégio de estudar na primeira turma de cinema, na época, a Uniaeso. Ela é uma faculdade especial, ela é uma faculdade de arte, né? E na época tinha tudo que era arte lá na faculdade. Para você ter ideia, a Unaeso, ela foi a segunda melhor faculdade de fotografia do Brasil e da América Latina. E e também era faculdade de moda, design, sabe? Produção fonográfica, só existia no Nordeste aqui. E aí, até hoje, que eu trabalho lá, né? Até hoje, é a única do Nordeste que tem produção fonográfica, né? Então, assim, ela era uma faculdade de artista. Tanto é que quando você entra lá, tem uma placa bem grande assim. Quando você entrar aqui, deixe seu preconceito lá fora, sabe? Yeah. Então, eu tive o privilégio de estudar nessa primeira turma de cinema, foi sensacional. Foi até Paulo Gregori. Quando você falou que participou de uma produção, de uma homenagem ao filme a, é, do, do Einstein, né? Que é do bebê bebê não, foi do bebê, foi de quem que você falou, meu Deus? A Eu, última produção que a gente divulgou? sim, que você falou Juliana que. Caixa. Sim, então, Juliana eu Caixa. pensava que Paulo Gregório tava nessa produção, que ele não sei se você conhece, ele é um diretor de cinema, foi ele que montou de São Paulo, ele foi ele que montou o curso aqui na ESO. Então eu fui assim, foi a turma que mais produziu e a turma que mais brigavam, meu irmão, era pega para capar. Pensa aquele filme do o Evan Riley, que Sem Destino. Aquele filme teve muita porrada, muito desentendimento. Então, assim, a gente lá na Conseguiu. faculdade era briga, velho. Enquanto uns queriam produzir, outros queriam fumar, outros queriam beber, sabe? Então, era uma. Mas, O enfim, Severino queria o quê? O Severino queria o quê?
Aí eu queria, assim, meu olhar, os meus exercícios eram tudo com olhar de produção, de produzir, né? Então, eu sempre tive esse Estudar, olhar queria de estudar mesmo. produzir. E quando eu entro na faculdade, eu tinha trabalhado num programa Clique na TV com Érica Gueiros, que eu produzi 60 programas com ela, assumindo a direção de produção e de fotografia. E quando eu entro na faculdade, já entro com essa experiência, né? Mas, Entendi. assim, a minha maior dificuldade foi quando você volta a estudar, passa muito tempo sem estudar, você sente uma dificuldade de se enturmar com as pessoas mais jovens, entendeu? Então, assim, eu tive grande dificuldade nessa parte. Até eu precisei até me afastar um pouco para depois voltar e terminar o curso, porque era muito difícil, assim, você ter, assim, conviver com pessoas mais jovens que não compreendia, assim, assim, o teu olhar, sabe? Então, Olhar. eu tinha muita dificuldade. Foi um Gerações. processo, foi difícil. A faculdade, para mim, foi difícil, mas, assim, eu fui, tipo, um aluno, assim, que, assim, tanto é que hoje eu trabalho na faculdade, os professores me adoram, porque eu fui um aluno sempre, não fui um aluno, sabe, tipo, aluno exemplar, assim, o cara lá, mas eu fui um aluno aplicado, sempre ali, não faltei, durante esses três anos e meio, não faltei um dia, assim, me afastei, mas quando voltei, dei continuidade, porque eu não faltava aula, né, e encarava todos os exercícios como uma produção, né, eu sempre Levou a procurava, sério mesmo, né? eu Cara, sempre, isso é difícil, cara, isso é difícil. Eu dava aula em faculdade por quase 10 anos. Talvez eu volte ano que vem. Estão me chamando. Porém, cara, às vezes é difícil. O público mais das gerações mais jovens tem uma ementa, né? A faculdade tem uma ementa que tem que seguir. Aqui na escola a uhum, gente monta. Na universidade, ela monta, a gente segue. tem que seguir. Só que tem coisas, por exemplo, eu montei escola porque, cara, eu não concordo com muita coisa do jeito que é feito uma ementa de faculdade, é muito engessado. Só que tem que seguir. E eu percebo que muitas vezes isso que é blocado já numa universidade não tem muito espaço para o aluno se engajar, para o aluno realmente entender a parada. É como se ele vai, de repente, muitas vezes com 18 anos, quer descobrir o mundo e vai fazer uma faculdade de cinema, né? Quando ele chega lá, não tem experiência do mercado, que nem você que já tinha uma experiência de mercado antes de começar a universidade. Então, para ele lá, ele não vê o sentido ainda de tudo tem que ser feito, né? Numa pré-produção, numa pesquisa. Para ele, né? Muitas vezes ele vai para o bar, né? Muitas vezes vai Uhum, para o bar, não vai nem para aula. uhum, Então, não tem o sentido. E aí esse choque acontece. uhum, Aí lá para o segundo, muitas vezes lá para o quase o terceiro ano, que ele começa a despertar. É engraçado isso, né? Ele escolhe uma profissão, ele escolhe um curso, mas lá no final, pro meio pro final, que ele começa a despertar para a parada. uhum. E aí ele tem que correr atrás do que não Sim, correu sim. atrás. Assim, a minha turma era tão difícil, rapaz, que tinha professor que se benzia para entrar na sala de aula, que era difícil demais. É Mas, difícil. mas, mas era uma turma que produziu muito. Só no primeiro semestre a gente produziu 35 curta-metragens. Nossa, Aliás, autorretratos, né? Foi Paulo Gregório que disse, ó, todo mundo vai fazer o autorretrato. Porque, tipo, a UNAES é uma faculdade assim que ela tem o estúdio de produção fonográfica, tem o estúdio de rádio e TV, que é também o estúdio de cinema, onde eu trabalho hoje. Então, assim estrutura a faculdade tinha e a gente produzia. Tanto é que quando a abre o curso na Federal, né, na UFPE de cinema e audiovisual, a ESO já tinha um curso de cinema de animação, que ela fecha e abre em 2014, que foi quando eu comecei, abre o curso de cinema audiovisual, né? E, e assim, a turma da gente, ela entrou aí com quase 60 alunos, porque o cinema pernambucano é muito influente.
sabe, muito influente. E na época, né, tava, né, pegando fogo, aí tinha, assim, Cláudio Assis mandando bala, tinha o Igor Lacerda também fazendo filme, Amarelo Manga, aí tinha Cláudio Assis, né, tinha Kleber Mendonça, o Mascaro, a turma, então, assim, já havia o Festival Cine PE, né, que é um dos maiores festivais aqui do Nordeste, o Festival Cine PE, e então era muito efervescente o cinema aqui, sabe? Então a turma que entrou, eles entraram assim querendo fazer cinema. Porém, eles é como se fala, eles entram, mas assim, todo mundo quer ser diretor. Ninguém quer ser um diretor de fotografia, ninguém quer ser um roteirista, todo mundo. Aí depois é que, como se fala, né? Vai passando os períodos aí que eles vão se encontrando, eu quero ser, sabe? Então, assim, a minha visão era que o seguinte, eu já sabia que o cinema audiovisual no Brasil é difícil, então eu disse assim, ó, cara, eu tenho que me especializar em várias coisas dentro do cinema para que não falte trabalho para mim. Então, eu gosto de dirigir, assim, adoro, gosto de escrever, mas, porém, eu me tornei um ótimo montador, editor, trabalho com cor, sabe? Também me aperfeiçoei em som direto, sabe? Logger. Então, assim, eu faço várias coisas, assim, dentro do cinema, já visando a não faltar trabalho para mim, entendeu? Porque a gente depende muito dos editais e a gente não pode contar com os editais, né? Eu estava com um projeto aqui aprovado, passei na, na prova oral, né? Na defesa oral, passei tudo e atingi acima da meta mínima de pontuação, né? E, e meu estava lá classificado e meu projeto foi diferido, sabe? Então, são coisas assim que você não pode contar. Então, foi o que eu penso. Só, eu tenho que exercer várias funções e com qualidade para que não falte trabalho para mim. E eu sempre estou ali, inserido ali, tem o pessoal produzindo, chama que eles chamam Bioli, né? Chama Bioli para fazer o áudio, chama Bioli para fazer o logger. Bioli vai editar, sabe? Então, assim, eu vou sobrevivendo, Se né? especializou em vários setores, então. Exato, exato. Assim, né, eu falo por mim. Assim, eu me interesso por tudo do audiovisual e tento aprender de tudo. Lógico que eu não vou fazer tudo, mas se uma pessoa chegar para me chamar para fazer determinada coisa, eu sei fazer e vou e faço. Correto, porque eu estou defendendo o meu dinheiro, né? Sabe? Então, para que eu assim, não tenha esse ego de, eu sou roteirista, vou querer trabalhar como roteirista. Eu sou diretor, vou trabalhar como... Não, eu não tenho esse ego, né? Eu não tenho esse ego. Então, assim, se me chamar, velho, para fazer iluminação, eu vou e faço. Porque eu estou defendendo o meu ponto do dia a dia, tá entendendo? A gente sabe que o cinema americano é muito diferente, a produção de filme americano é muito diferente daqui. Né? Aqui o diretor ele é roteirista, o diretor contrata diretor de fotografia, contrata o roteirista que ele quer, então se ele não quiser, ele mesmo faz o roteiro. Ele é o cara, ele é diretor e é o cara criativo, né, do filme. Já lá fora não, lá fora tem um produtor criativo que ele tem a ideia, chama o roteirista, contrata o diretor de fotografia para fazer o filme. Aqui não, aqui a gente precisa de edital e você tem que se virar nos 30, né? O mercado que te levou a trabalhar assim, ou o próprio mercado daí? Vamos entender um O, pouco desse mercado daí. olha, o próprio mercado foi que me levou a me especializar, né? Porque, tipo, em várias coisas. Porque é o seguinte, aqui o cinema, ele depende muito do edital, né? Então, quando, assim, algumas pessoas, eles
aprova um filme e precisa, né, de um cara para fazer o som direto, né? Eu não estou com um projeto aprovado, mas eu estou fazendo um trabalho ali, estou ganhando meu dinheiro, tá entendendo? Então, assim, as pessoas, assim, elas assim, não se especificam em várias coisas. Eles só têm aquela visão, eu quero ser diretor, eu quero ser roteirista, eu quero ser diretor de fotografia, sabe? E aí, o tipo, fica mais difícil de você se inserir num... Tem alguém querendo falar. O Jota, Uhum. Jota quer fazer uma pergunta, Jota? Não, eu ia esperar ele concluir, aí eu só levantei a mãozinha, porque Uhum. vi que vocês estão falando de fomento, é uma das coisas que eu me interesso muito e tenho buscado, porque é isso que você falou, né, cara? Infelizmente a gente vai bater lá no fomento muitas vezes para produzir o que a gente quer. Exatamente. E aí eu ia te perguntar sobre, tipo assim, se é Rouanet, que tipo de fomento vocês têm trabalhado, é fomento municipal, estadual, como é que é? Tá rolando aí na sua região aí? Não, aqui a gente tem o Fucultura, né? Temos aí também a Lei Paulo Gustavo e temos também o Aldir Blanc, né? Inclusive, eu tive um projeto, o Batalhão 20, que eu passei em todas as etapas, passei da defesa oral e simplesmente meu classificado, mas não veio nenhum motivo ali na cláusula lá de porque o meu filme levou ponto de corte, qual foi o problema, e simplesmente ele foi indiferido. E agora eu estou aí com o Aldir Blanc, com o projeto Réu Primário, que é um projeto que eu vou produzir aqui numa comunidade muito carente aqui, que chama a comunidade do Bode, que é um trabalho sobre rap e skateboard sobre o mundo hip hop, né? Então, ele já passou na segunda etapa, a gente tá agora, dia 12, está esperando sair o resultado final. Se ele for aprovado, beleza. Mas, assim, o que rola aqui mesmo é mais forte a questão de Fucultura, que é um edital estadual daqui de Pernambuco, acho que foi criado por Eduardo Campos, e tem a Prefeitura de Recife também tem um edital, que lançou também um edital, mas é só para o pessoal da área de Recife. Como eu moro aqui em Paulista, aí tem a lei Paulo Gustavo e a lei Blanca aqui da cidade, dos municípios, né? E assim, agora, Lei Rouanet é, é coisa mais, assim, mais grandiosa, né? Tipo, um longa, sabe? Uma coisa que também não é difícil, quando você escreve, você recebe, seu projeto é aprovado, aí você vai buscar aí os patrocínios, né? As empresas para... Já tentou essa? Tem Olha, plano? esse eu vou tentar agora no Zé, uma minissérie, uma trilogia, né, que eu vou fazer sobre o Zé, e vou trazer alguns personagens aqui que atormentaram, né, no mundo bandido, a bandidagem aqui dos anos 80 e 90, e eu criei esse personagem Zé para fazer essa minissérie. Eu vou tentar, inclusive, né, vai ter tiro, essas coisas todas, pá, efeitos especiais, pá. Aí, inclusive, aí eu vou tentar ele também na Lei Rouanet. Mas, assim, não é complicado, é você escrever seu projeto, entender a normativa, né, entender um pouquinho da lei, ver o que ele pede, aí eu acho ele até, assim, melhor mais simples do que o Fucultura, porque tudo lá você faz a prestação de conta lá na Lei Rouanet, ali é tudo online. E aqui não, aqui você tem que fazer a prestação de conta, levar, apresentar e coisa e tal. E assim, se o teu projeto for aprovado, e se você conseguir 80, pela Lei Rouanet, conseguir 80% do valor que você pleiteou, aí você já pode dar início ao filme, entendeu? E a gente já está pensando nisso aí. Eu tenho um pessoal aí que a gente trabalha junto aí há um tempo,
Inclusive, nós estudamos juntos, né? Fomos da primeira turma do cinema. Sempre tem uns que se quer dar continuidade, né? E aí a gente já está nessa batalha aí há tempo, produzindo. Às vezes a gente produz mesmo por conta mesmo, sem esperar o edital, os editais. Mas, assim, aqui o que manda aqui, assim, Fucultura aqui é muito forte. É um dos editais muito concorrido. Assim, cara, Muito corrido. você não tem ideia de quantas pessoas, quantos projetos são inscritos e para se você passar na primeira etapa, pode dizer assim, ficou mais de não sei quantos mil projetos atrás. E depois você vai batalhar com 200, 300, para você chegar até o final. Quer dizer, é muito concorrido, assim, hoje em dia é muito concorrido, assim, E o, os municipais? Não, pode Perdão, falar. já pode. É que eu ia falar que aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, né? E que deve ser compatível com o Fucultura aí, mas aí ele tem uma série de restrições, assim, tipo, não pode ser MEI, tal, tem todo um monte de situação, e a grande maioria da galera é MEI, pelo menos aqui na minha região, uhum, e a gente não tem o cinema não é forte aqui, uhum. e é É, isso, a galera sai no Paulo Gustavo e Aldir Blanc, é o que tem uhum. saído aqui de... Aqui o Fucultura aqui ele recebe um MEI, mas aí tem um teto, né? Assim, você não pode escrever um longa-metragem, por exemplo. Você pode, por exemplo, esse edital que saiu o último Fucultura era 70 mil. 70 mil é uma grana que não, assim, se você for investir mesmo no filme, 70 mil é muito pouco para você produzir um filme. Mas como a gente aqui, assim, eu acredito que o audiovisual, né, aqui do Brasil, ele é muito criativo e gosta e é muito bom em improviso, porra, dá para fazer o filme. A gente tem que se apertar, tirar dali, ou um produtor tem que Estudar ser, bastante, né? um produtor, ele vira um assistente de câmera, sabe? Então a gente vai se ajeitando. Mas a 70 mil é muito pouco para você produzir um filme, certo? Enquanto Aqui em Santos eles deram 10 mil para produzir um curta. 10 mil. Que era isso para chegar no é, municipal, aqui é 10 mil, cara. é verdade. Agora o que eu fiz, a Mulher na Caixa, foi para Paulo Gustavo em Uberaba, 300 mil para um longa. Também é É pouco. Só que muito os caras, pouco. meu, É muito pouco. é, 300. Enquanto assim, os caras lá fora gastam 10 mil, 20 milhões, 30 milhões de dólares para fazer um filme, a gente faz um curto aqui com 300 mil. Quer dizer, assim, tipo, se para pensar, a gente somos muito bons em improviso, né? A gente faz coisas assim. muito demais. Assim, a gente faz aquele Gibi, aquele diretor de fotografia, né? Das antigas, aí dentro do cinema novo, o cara, naquela época, ele já fazia câmera na mão que parecia um Steadicam, sabe? Ele já improvisava trilho naquela época, porque, assim, é uma questão do improviso mesmo, o brasileiro tem isso, e a gente, do audiovisual, é muito bom nisso, né? E aqui, a turma aqui em Pernambuco, aqui, é muito bom nisso, muito bom. Às vezes a gente faz das tripas coração e termina, consegue terminar, né? E fica bom, né? Não fica melhor por conta de, de recurso mesmo, né? Assim, sabe? Às vezes aqui, pô, eu trabalhei na produção aqui agora, semana passada, que a gente tava comendo cuscuz com linguiça, porque não tinha dinheiro, sabe? Entende? Entende? Então, assim, é bem por aí, né? A realidade do cinema brasileiro aqui. A realidade, assim, aqui em Pernambuco, assim, o cinema é muito forte e a gente, assim, se vira nos 30 mesmo para fazer. Assim, e quando a gente pega esse incentivo, 70 mil, a gente faz uma obra de arte. É como se a gente tivesse pegado 700 milhões. Né? Certeza. Ó, É, Rafael mandou mensagem aqui também, ó. Fala pessoal, adquiriu o curso há 3 semanas, excelente material. Já inclusive comprei os fornecedores, material de explosões, próteses, estou mega animado. Ah, show de bola, Rafael, que bacana, que bacana. A gente está aqui com o Severino, dando um aluno aqui, um cara super ativo aí, né, no audiovisual de Pernambuco, fazendo um bate-papo aí com ele.
Severino, deixa eu entrar agora que acho que a gente já entendeu como foi o Severino nascendo aí como cineasta, como é o mercado, aí deu para ter uma boa ideia também, né? O mercado dos editais aí em Pernambuco também. Deixa eu entender um pouco mais das suas referências. O que que você consome, o que que você consumiu na sua vida para começar a fazer as suas produções? Quais são as referências? Olha, como eu disse a você, eu fui cara eu fui criado no cinema. Então eu assisti de todos os gêneros de filmes, né? Projetei muitos filmes, mas assim, eu tenho assim algumas referências que eu gosto muito. Por exemplo, Eduardo Coutinho, eu gosto muito dos filmes de Eduardo Coutinho, do Padilha, né? Do Furtado, né? Jorge Furtado, né? São filmes que eu gosto de assistir e eu gosto muito de documentários, sabe? Assim, então, eu assim, então isso aqui, assim, filmes africanos, documentários africanos, eu gosto, adoro porque eu vejo os filmes africanos muito essa realidade, né, é muito parecida com a nossa, né? Então, esses são os tipos de filme que eu gosto de assistir. E também gosto muito do Tarantino, né? Que eu tenho aquela pegada de, de filme de ficção, de ação, né? Todo mundo quer, assim, eu, quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer filme de ação também, né? Mas aí, lá na faculdade, você vai aprendendo, assim, aprendendo a ver o cinema o cinema brasileiro, o cinema autoral de uma forma diferente. E isso aí você começa a enriquecer, né? Assim, a tua forma de pensar, de como fazer um filme, sabe? Mas tem referências sensacionais. O Bruce Lee mesmo, assim, a turma fala assim, Bruce Lee, vê Bruce Lee como um lutador, mas Bruce Lee, ele foi mais cineasta do que um lutador, sabe? Bruce Lee, ele foi um cara que os filmes de ação não foram os mesmos depois dos filmes de Bruce Lee, né? Com certeza, com certeza. Entendeu? Ele foi um cara que teve a história dele. Se você tem a história do cinema mundial, você vai ver que tem que passa, né? O cinema ele passa por várias etapas e você vê lá que tem lá assim a importância do Bruce Lee lá como cineasta, né? Porque ele não era apenas um artista marcial, ele era um cara filósofo de filosofia e ele era um grande roteirista, né? Então, assim, ele é um cara que, assim, para mim, ele é assim, filme de ação, o povo Bruce Lee, é o cara que mudou, assim, a forma Influenciou, né? exato, Influenciou demais. de fazer cinema de ação, né? E tem, assim, fotografia, eu gosto muito do Walter Carvalho, eu gosto muito da fotografia poética dele, sabe? Então, são matérias, assim, que eu consumo. E isso vai, assim, vai me trazendo, assim, a forma de como eu imagino meus filmes, assim. Às vezes eu estou escrevendo, então a cena já está ali, eu já vou fazendo um esboçozinho, e ali já vou construindo o storyboard, né? Assim, devagarzinho, e para eu não esquecer daquela cena, assim, pô. E Tem que aí, guardar, né? e aí é aquela coisa. Tipo, assim, cinema é uma coisa assim que eu entendi muito cedo e, e cinema não é uma coisa tipo novo, coisa você vai fazer um filme que ninguém nunca fez. Mentira. Todas as histórias já foram contadas de uma forma diferente, mas foram contadas, né? Então, aí assim, eu acredito assim que você conta a mesma história de uma forma diferente, né? Com o teu olhar, né? Então, assim, e o espectador, ele sabe disso. Quando você não sabe contar uma história, o seu filme não anda, né? Você tem 10 minutos para você conquistar o espectador. Se o seu filme não funcionar, acabou-se. Então, assim, eu acho que
o instinto é muito importante, a teoria, o instinto e o amor de você fazer cinema. Eu acho que essas são Se não tiver o último, não dá, né? se não tiver o último, não dá, né? Pra ficar no set, cara, pra ficar no set. Nossa, É, esse último que eu fui fazer, eu cheguei no set 6 da tarde. Minha cena foi acontecer 4 da manhã. Foi pra fazer 4 tiros de um personagem, num ator lá. Cara, se você não tiver amor, você não é fica, cara. verdade. Você não fica. Domingo eu cheguei, sábado, a gente foi gravar para trabalhar na produção, cheguei de 4 horas da tarde, eu saí do set, era domingo, 6 horas da manhã, certo? Então, assim, se você não tem amor, você não consegue, cara, você não consegue. E olha que a nossa profissão é uma das profissões assim, mais, assim, difíceis, assim, porque você trabalha muito e você trabalha também com a criatividade, com sua mente. Então, assim, é muito difícil. Você tem que gostar muito Tem que de, gostar. de Tem que gostar. estudar, tem que ler muito, tem que ver É, muito filme. É que nem exatamente, Tarantino, né, que eu você leio falou. bastante, eu leio bastante. Eu tenho aqui bastantes livros de audiovisual, de direção de fotografia. Agora mesmo, meu professor, os dois professores, né, Luiz Joaquim, que é um crítico de cinema aqui de Pernambuco, que é muito conhecido no Brasil todo. Ele lançou o livro dele lá, 25, que é os 25 anos dele de carreira. E o professor Falcão, esqueci o nome do professor. Esse que é Falcão, né? Professor, a gente chama ele de Falcão. Que ele fez ele escreveu um livro de direção de fotografia e eu fui presenteado com esses 2 livros. São os 2 livros aí que eu preciso ler, que tá aí já para na minha mini biblioteca, né? Então, assim, a leitura, ele é muito importante para o cinema, sabe? Eu acho que você não consegue escrever se você não lê, né? Então, e você entender assim, do que você faz, né? Você ter referências lendo, e você ver referências de pessoas que vêm nessa jornada muito antes de você só tem a aprender, né? Assim, assim, sabe? É Os livros isso. que eu gosto bastante, assim, se eu puder colocar algum livro pra vocês lerem aqui, que são muito bons, antigos, né? Sergei Eisenstein, cara, o que ele fala lá, você pega, às vezes é difícil de entender, mas tem que parar Uhum. um tempinho, imaginar com ele, e, cara, fantástico. Gumbert também, produção de presença. Mano, Exato, exato. demais, demais, cara, demais, esses materiais. É porque assim, Audiovisão, Audiovisão é uhum, Michel Chion, acho que é o material uhum, base aí, né? uhum. Tipo assim, se você não, assim, você não lê esses livros, você, assim, você fica travado, né? A tua criatividade fica travada, porque tudo é referência, tudo é referência. Então, assim, e olha que, tipo, quando eu voltei a estudar, eu passei quase 30 anos afastado, sem ler nada, porque só trabalho, só trabalho, só trabalho. E quando eu voltei a estudar, então, essa retomada, né, É é, é, diferente, né? mu- Também. é diferente, é muito complicado, o ritmo é bem outro, sabe? Então, aí você começa, tipo, a ler e você disse assim, não, pô, tô há 1000 anos atrasado, eu tenho que me atualizar, né? Então, aí você começa, hoje, cara, hoje eu tenho livro pra caramba aqui, sempre tô lendo, sempre tô. E isso. E outra coisa também, eu gosto de ler também muito jornal, essas coisas assim, revista, porque essas coisas também é importante. Uma coisa que eu tenho, assim, não é que eu sou fofoqueiro, mas desde pequeno, por isso que assim, eu tenho uma habilidade muito bacana para escrever diálogo, porque desde pequeno eu tinha uma tia que me chamava de fofoqueiro, porque eu ficava prestando atenção às conversas das pessoas no ônibus.
Onde eu chegava e tivesse pessoas conversando, eu ficava escutando a conversa. Isso era natural. Aí hoje, assim, tipo, eu tenho facilidade de escrever diálogo, porque eu tenho referência da multidão, do povo mesmo, sabe? Então, assim, tudo assim, é uma construção, né? Você não sabe por que, que aquilo acontece. Eu não sabia porque eu gostava tanto de ouvir as pessoas no ônibus, de ouvir as pessoas conversar, de observar as pessoas. Às vezes, eu sento assim, até hoje eu sento, vou assim, no bar, sento assim no restaurante, aí eu fico olhando as pessoas passando e fico analisando o arquétipo das Cuidado aí, pessoas, quem tal, eu fico tiver. analisando. Mas não é que eu sou fofoqueira, é que eu acho que isso é natural de mim mesmo, sabe? Sim, sim. E aí isso aí me facilita para construir os personagens, tá entendendo? Quando, assim, Ah, legal. eu tenho uns roteiros aqui de ficção que eu escrevi e eu vou começar a jogar eles nos editais, porque é muito difícil. Depois que eu fiz faculdade, foi que eu entendi que eu preciso trabalhar os argumentos, né? Porque o argumento de uma ficção para uma produtora comercial é uma coisa, um argumento para você colocar no edital é outro, porque você tem que dizer assim, ó, esse filme não é um filme que seja uma apologia ao crime, à violência, né? Então você tem que saber. Então essa habilidade eu já estou desenvolvendo e daí eu já vou começar a colocar os meus filmes de ficções, né? E esse ano agora eu pretendo fazer os 2 documentários, mas a partir daí eu vou começar a tentar fazer os filmes de ficção, né? Não, Severino, caraca, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Para quem não acompanha desde o começo, depois vou colocar no YouTube esse material. Pessoal, vale muito a pena aí dar uma olhada nessa, Uhum. como é o mercado aí, né? Em Pernambuco, É. aí pela visão do Severino. Isso é bem interessante para a gente conhecer os diferentes locais do Brasil. E vamos para nossa uma última pergunta aqui, antes de abrir para mais perguntas. O Rafael também comentou uma coisa bem interessante aqui. Escutando o Severino, lembrando do saudoso festival Fantasmórdia em Aracaju. Tem excelentes realizadores independentes de cinema fantástico no Nordeste. Que bacana, não sabia disso, Rafael. Que bacana isso. Então vamos para mais uma última pergunta, né? O que você acha que falta aí na sua região em relação ao audiovisual? Mais políticas públicas? Ou de repente o Severino tem que arriscar mais? As pessoas, os cineastas aí têm que arriscar mais? O que falta aí? Olha, veja, a gente já tem bastante cineasta aqui consagrado aqui em Pernambuco, né? O que falta para Severino aí é emplacar com o primeiro filme, sabe? Porque, politicamente, a gente do audiovisual, por exemplo, você quer um MEI, você não pode dar uma nota como diretor de cinema, você não pode dar uma nota como roteirista, você não pode dar uma nota como técnico de efeitos especiais, por exemplo. Tem muitas funções no audiovisual que não está dentro, não existe esses quinais no meio, certo? Então, assim, já eu acho já uma falta de respeito, porque a gente é obrigado a inventar para poder dar uma nota, e isso aí complica muito para quem trabalha com o audiovisual. Então, acho que, primeiro aí, politicamente, a gente tem que ser reconhecido, né? E, tipo, a gente entende que os editais é dinheiro público, né? E a gente precisa largar um pouquinho do sonho e cair dentro da realidade e trazer projetos realmente interessantes para que você consiga produzir algo relevante, porque o espaço é para todos, né? Agora, tipo, não é fácil o audiovisual, você tem que trabalhar, é como qualquer outro trabalho, você tem que trabalhar muito, muito, muito mesmo para um dia acontecer. E quando você passa a ser reconhecido, né? Aí você decide, ó, minha linha é essa, direção e roteiro, pronto. Porque você já entrou no mercado, eu digo no mercado dito mesmo assim, ó, quando você botar o projeto, a turma, pô, isso é do Severino.
porque ele sabe fazer. Porque é aquela coisa, muita gente coloca projetos, é aprovado, e o resultado não é bom, né? Então, aí se perde uma oportunidade de você se lançar no mercado, porque existem muitas distribuidoras, principalmente aqui em Pernambuco, tem pequenas produtoras de distribuição, que estão aí de olho, querendo também algo que ela possa vender, né? Na verdade é isso. Então, para Severino mesmo, o que falta é a oportunidade mesmo de recurso para produzir algo relevante e entrar no mercado como qualquer outro cineasta. Porque o cinema pernambucano, o cinema... Eu digo o cinema do Nordeste, ele é muito forte, está se tornando um cinema muito forte, um cinema de referência mundial, pô. Tá entendendo? Mas aquela coisa, para você chegar a ser um Kleber Mendonça, você tem que... É como eu disse no início, você está no... Eu me considero que eu estou no segundo degrau. Eu preciso de mais 8, né? E para chegar a esses 8 degraus, eu preciso trabalhar bastante. Trabalhar sem dar trégua, porque você só consegue através do trabalho. Se você não tiver isso, o amor e a força de vontade, né? E só a criatividade não basta. Às vezes você é um cara muito criativo, mas você é um cara pregado, você não se levanta da cama, você não se mexe, né? No primeiro obstáculo você desiste. Então, assim, o mercado do cinema sempre foi difícil no Brasil, como também na Argentina, como também na França, para o cinema autoral. A gente não está diante do cinema, do cinema americano, que é um cinema totalmente comercial, né? Então, assim, é difícil. Aqui, São Paulo, Rio, né? Então, assim, para quem está começando, é trabalho, tem que trabalhar e é aquela coisa, barreira tem que ser derrubada. Se você encontrar uma barreira de tijolo na sua frente, se não vê saída, você tem que sentar, parar, observar, encontrar uma brecha e derrubar a parede. Então, para Severino, é isso, é trabalho, acreditar sempre no meu potencial, sabe? E não dar moleza, sabe? Todo dia Não é um parar, dia não diferente. parar. Não parar. Rafael Reis mandou uma pergunta aqui, quer dizer, fale mais sobre essas distribuidoras, porque a captação e distribuição é um gargalo do mercado. Melhor, a distribuição e licenciamento até rola, mas os preços bem abaixo do que deveriam ser. Não consigo enxergar filmes se pagando na distribuição. Então, Você acha que... essa é a questão. A gente tem aqui em Pernambuco já tem algumas produtoras, né, que trabalham com distribuição, tem a Vitrine, tem a Tarrafos Produção, e outras produtoras que tem aí de distribuição. É lógico que quando se trata de cinema autoral, é um cinema de, assim, de baixo valor. Você não vai cobrar não vai pagar um ingresso de R$ 30 para um curta-metragem, você assistir um curta-metragem, e tem que ser um valor mais baixo, que é um valor para o público mesmo, para incentivar o público a ir para o cinema. Mas esse pequeno valor aí, véio, se você parar para pensar, se você pega uma distribuidora e ela lança teu filme em vários cinemas do Brasil e até de fora, né? Esse valor pequeno, ele vai se tornar, sabe, um valor que vai te levar para outros patamares, para você produzir coisas maiores, entendeu? Então, mas assim, hoje a gente já existe essas pequenas distribuidoras, e isso já ajuda, sabe, a você exibir seu filme, porque você não consegue jogar um filme nos Kinoflex da vida, né, esses filmes do shopping, né, você não consegue jogar seu filme, você tem que jogar seu filme nos cinemas públicos, que aí é ali que você, assim, tipo Cine Sesc, aqui tem o São Luís, tem o Cinema da Fundação, nós temos 3 cinemas, né, que o coordenador do cinema é Luiz Joaquim, que é o crítico de cinema,
Então, só é filmes autorais, sabe? Então, que exibe. Então, são vitrines, sabe? E existe outros cinemas, assim, que é custeado pelo Estado, que é só filmes autorais nacionais, de realizadores nacionais. Então, assim, essa distribuidora, ela entende esse mercado, tá? Então, você como cineasta, você faz seu filme, você negociando com ele, eles vão ganhar e você também vai ganhar, porque se ele conseguir te projetar, então ela que levou você a um outro patamar, tá entendendo? Então, ela abriu as portas para você e os dois aí ganham, apesar de ser pouco, mas é aquela coisa, de grão em grão, uma galinha enche o papo. O problema é você não ter uma pessoa para distribuir teu filme, entendeu? Aí você faz teu filme, ele é exibido no festival, 1 ou 2 ou 3, e depois você vai botar teu filme na gaveta e acabou, teu filme morreu ali. E se você conseguir uma distribuidora que consiga exibir teu filme em vários lugares do Brasil, em vários estados do Brasil, até mesmo fora, quer dizer, ele está te projetando, e os dois estão ganhando. E aí é assim que funciona a coisa, sabe? Então, assim, o meu próximo filme que eu fizer, eu quero esse documentário agora que eu pretendo fazer com recurso, eu quero já tem alguns contatos aí que estão interessados e eu vou, assim, negociar com eles, né, assim. Mas aí o produto tem que ser bem relevante, né, bem relevante mesmo. Poder brigar lá na frente, né? Aqui eu fui ontem teve um evento aqui em Santos, sou de Santos, né? A gente é de Santos, então de São Paulo, aqui tem o Cine Roxy, que é um cinema de rua que tem há 90 anos. Aí é Eu um cinema de conheço. rua, mas também ele abriu no shopping também. Só Uhum, que ele faz ontem ele foi falar com a gente, né? Antes da exibição do filme, que contava a história dos 90 anos, ele falou assim, eu não exibo filme nacional porque a lei me obriga. Eu lanço o filme nacional. Ele tenta uma visão um pouco diferente, né? Ele lança os filmes locais de Santos no cinema, tem os dias para isso. É claro que não faz uma exibição como um blockbuster, né? A Marvel, por exemplo, então uhum, vai entrar uma grana maior para ele. Só que você vai encontrar, dependendo do local que você está também, alguns cinemas, principalmente depois da pandemia, que precisaram pegar um pouco da Lei Paulo Gustavo, né? Você vai encontrar alguns cinemas que vão abrir esse espaço para essas produções mais locais, né? E aí, de repente, é um modo do teu filme ele ir para um público maior. uhum, E no uhum, caso do Cinerox, ele fez isso, ele apoia, ele faz muita coisa legal em relação à publicidade dele uhum. localmente, né? Santos, aqui a gente tem o selo da Unesco de criatividade do cinema. A gente tem 2 faculdades aqui de cinema, por exemplo. Então aqui é um polo bem interessante, não é um polo como São Paulo, como Rio, por exemplo, né? Mas aqui é interessante. Então acredito, Rafael, que você vai encontrar alguns locais que te ajudem a impulsionar teu filme, mas como o Severino falou, tem que ter uma relevância. Então você não briga, se o filme não tiver relevância, não tem como brigar. Não tem argumento, né? Aham. Ó, só para lembrar, o nome do professor é Felipe Falcão, né? É meu amigo, mas deu um lapso aí, né? Mas Você assim, lembrou do sobrenome mais forte. mas aí é isso mesmo. O que a gente precisa, na verdade, é cinema, é sala para janelas de exibições para que os filmes autorais eles sejam exibidos, né? Porque como foi que os cinemas eles fecharam as portas? Simplesmente porque a Embrafilmes ela fecha, porque a Embrafilmes eu me lembro que eu ia para o Recife Antigo para pegar os filmes, pegar os rolos de filmes, e a gente era obrigado para pegar um filme americano, a gente tinha que pegar um brasileiro, porque a Embrafilme ela não era apenas uma distribuidora, ela também incentivava a produção do filme nacional, né? E tanto é que que a Embrafilme se tornou tão, assim, os filmes se tornaram tão fortes que os filmes, tinha os filmes brasileiros, tipo de Renato Aragão, de Xuxa, dobrava esquina. E aqui em Recife tinha mais de 20 cinemas, só aqui na capital. E em cada cidade que você fosse tinha um cinema. O cinema que eu trabalhava era uma cidade metropolitana, cinema do Cabo, na cidade do Cabo. Mas tinha cinema no Cabo, tinha cinema na Escada, em tudo que era canto tinha cinema.
Porque naquela época existia a Embrafilmes e ela era responsável pela a distribuição desses filmes, né? Então, assim, quando a Embrafilmes ela fecha, acabou. Assim, não foi o shopping center que abriram com vários cinemas, não, porque quando o filme, quando a Embrafilme fecha, então, a agonia do cinema ela começa muito antes de surgir esses grandes shoppings, sabe? Então, se não tinha onde pegar filme, então acabou. Vai exibir o quê? Entendeu? Acabou, vai exibir o quê? Então, assim, para você ter ideia, eu exibi aquele filme Lúcio Flávio Passageiro da Agonia, lá no Cabo. Aquele primeiro ele passava no São Luís, depois passava no cinema aqui, para depois ir para a gente passou uma semana exibindo o mesmo filme lotado, cinema lotado. E olha que o cinema era grande, sabe? O cinema da destilaria era muito grande, era o cinema assim, de uma grandeza igual ao do São Luís, que é um dos maiores cinemas aqui de Recife, né? Que é o principal cinema de Recife. E uma semana, olha, um filme nacional, né? Então, quer dizer, o cinema brasileiro rendia. Então, quando a Embrafilme cai, véio, acabou o filme brasileiro. O cinema não ia pegar filme onde, né? Não tinha como. Então, isso aí foi para mim foi um golpe do Collor fatal e a gente tem uma sorte, né, com isso, né? Aí veio Collor, quebrou a Embrafilmes, aí depois veio Bolsonaro, acabou com o Ancine, né? Acabou com a secretaria, o Ministério da Cultura, saiu acabando com tudo, quer dizer. Então, assim, velho, isso é um sinal que o cinema brasileiro é muito forte, né? Só leva essas pancadas, né? Essas pancadas que é Sobrevive, né? fatal. É. Sobrevive. Bacana. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aqui para o Severino, antes da gente partir para as perguntas aí da matéria? Severino, eu ia reproduzir seu filme aqui, Mixeng, só que a gente passou do horário. Eu vou colocar o teu filme lá nos nossos stories, pessoal, e vou colocar aqui também o link, tá? Quando esse vídeo aqui estiver no YouTube, eu vou colocar o link desse filme, Mixeng, e dos outros filmes também que você citou, que você já produziu, tá bom? Mas de Tá toda bom. forma, ou amanhã ou depois a gente coloca esse link do filme Mixeng nos stories para quem quiser assistir aí sobre o filme, o grande filme de Severino aí. Pessoal, Mas alguém tem mais uma... Mixang é um filme Pode assim, falar. Mixang é um filme assim que foi feito assim com baixo custo, né? Que saiu do mesmo, mas assim é um documentário que tipo ele é meio profético, sabe? Ele tem um pouco de, sabe? E aí é isso aí. Eu quero agradecer, né? Pela oportunidade que você me deu aí com esse bate-papo, né? Assim super nervoso, que eu não sou muito bom de falar, como já tinha falado para Bem você. sim. Mas eu fiquei, assim, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho e pelo convite. Um abração para todos aí. Agradeço demais você aceitar o convite aí, Severino, pra gente. Poxa, acredito que tem muitos outros Severinos aí espalhados que tem uma história, que pode contar sobre o mercado, que pode passar experiência, que é uma troca boa, cara. Eu aprendi muito hoje com você, acredito que os outros também aprenderam aí com as suas palavras. E com certeza aí já vi alguns dos seus filmes, vou ver mais dos seus filmes, com certeza. Quando você lançar o seu longa também, estarei assistindo. Se for aí, você me convida. Eu vou tentar ir até aí para ver te conhecer pessoalmente também. Vai ser um prazer para mim. Vai ser um prazer. Quando você vir aqui, eu faço um pirão de camarão aqui para você, para gente comer aqui. Pô, tá prometido já, hein? Já tá Não, gravado, hein? Eu vou. a hora que você quiser vir aqui conhecer Recife, pode vir aqui. A casa é humilde, mas tem panela boa. Eu vou, meu. A gente já faz uma cena aí com os tiros aí também, hein? Vamos embora, vamos embora. Beleza. Teve uma pergunta aqui só, para finalizar. Se alguém mais tiver alguma pergunta para o Severino, pode mandar aqui. Tem uma pergunta do Rafael Reis, mas não foi para o Severino. Perguntando: tem algum fornecedor de facão cenográfico
aquele que a lâmina funda ao entrar em contato, não encontrei em nenhum lugar. Rafael, a gente tem no curso uma aula, um aulão com Gabriel, que ele contou para a gente que trabalha com armamentos cenográficos. Ele lá informou para a gente já também, né, ele trabalha diretamente com isso, falou, cara, isso é um pouco difícil, geralmente a gente faz, né, porém, lá tem o contato dele, Rafael, você pode entrar em contato, de repente ele faça esse serviço para você, ele consiga fazer o facão. As técnicas para produzir um facão cenográfico são as mesmas também que em relação a, muito próximas, né, as próteses. Muitas vezes você vai ter que fazer aí um molde duplo, né, bipartido, para produzir o seu facão, porém, conversa com ele, que eu acho que ele pode ter algumas opções boas para você, se ele não tiver lá para fazer a locação, inclusive, tá? Sanei sua pergunta, Rafael? Essa aula com ele, com o Gabriel, foi muito interessante, viu? Ele é um cara que faz locação de armamentos cenográficos, ele é do Rio de Janeiro, ele trouxe bastante conhecimento para a gente, até em relação a, né, como alugar, o que pensar, que tipo de arma, cara, é muito rica essa aula. Tá? Assim como essa do Severino também foi muito rica para a gente hoje. Pessoal, Eu alguém tem alguma... agradeço. Obrigado mesmo, Severino. Pessoal, alguém tem alguma dúvida mais? Se não tiver, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar, a gente repassa para o Severino. Novamente, Severino, muito obrigado pela sua presença, tá? É um prazer para a gente aqui ter você com a gente essa noite, que foi, acho que um bate-papo muito agradável, foi muito bom. Conhecer uma parte de Pernambuco, do cinema de Pernambuco, a gente que está aqui em Santos, né, litoral de São Paulo, cara, poder conhecer isso para a gente, para mim foi fantástico. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar com a gente e pela troca que você fez com a Eu que gente. agradeço pela oportunidade. E estamos juntos aí.